Contentamento. É possível? Olá, eu sou a Inês e esse é o episódio número 2 do podcast Pura Graça. Esse episódio que é pela graça, através da graça e que eu faço umas gracinhas também para as coisas ficarem mais leves. Qual foi a última vez que você se sentiu contente? Que você se sentiu satisfeita, realizada, sentindo que tá tudo bem com a vida que você leva? Isso já aconteceu contigo? Essa foi uma reflexão que eu comecei a fazer desde que eu saí das redes sociais. No ano passado, para ser mais precisa, dia 2 de outubro, sim, eu me lembro da data, eu excluí o meu Instagram e depois passei um tempo sem TikTok e usando o WhatsApp só para trabalho, porque eu trabalho usando a ferramenta do WhatsApp, né? E eu comecei a refletir sobre o quanto existiam coisas na minha vida que eu era muito contente, mas que eu não conseguia perceber o quanto eu me sentia contente com essas coisas, porque através das redes sociais eu estava constantemente sendo bombardeada de coisas que eu deveria ter e que deveriam acontecer na minha vida, mas que ainda não aconteciam. Ou pior, de coisas que eu nem queria que acontecesse mesmo, mas que por estar vendo tantas pessoas fazendo, acabava trazendo a sensação de: será que eu devia estar fazendo isso também? Eu não sei se você já passou por isso, mas eh, quanto mais a gente permite que essa comparação e esse bombardeio de coisas que precisamos ter, precisamos correr, precisamos alcançar. Quanto mais a gente permite que isso tome a nossa vida, menos contente a gente fica. E é sobre isso que eu quero falar. Eu não acho que todo mundo precise sair das redes sociais para conseguir ter essas mesmas reflexões, mas eu, Inês, estava completamente viciada, principalmente no Instagram. Principalmente em acompanhar o que as pessoas faziam. Era como se no meu cérebro eu tivesse criado uma realidade paralela que era a realidade que acontecia na internet e que é muito diferente da real. Quando eu parei de olhar para o Instagram e olhar apenas para minha vida, eu comecei a perceber o quanto pequenas coisas do meu dia a dia me deixavam bastante contentes e eu não tinha essa dimensão, ou pelo menos não valorizava. Então, eu comecei a me sentir muito contente com a minha casa. Quando eu parei de comparar minha casa com as casas chiquérrimas que eu via das blogueiras, eu comecei a sentar no meu sofá e pensar: nossa, que gostoso, né? Ficar aqui sentada. Nossa, vou assistir um pouquinho de TV. Eu parei de achar minha TV tão pequena, visto que eu não tinha mais a comparação com a TV que eu via que ocupava a parede inteira. E a minha é uma TV média, proporcional ao meu rack e proporcional à minha sala, que é pequena. Eh, eu comecei a me sentir muito contente com as roupas que eu tinha. Uhum. Porque o nível de beleza não estava mais atrelado se eu estava bela e bonita, quanto fulana ou ciclana que eu vi e que me inspirava, com relação aos looks. A minha beleza era mensurada se eu via no espelho e gostava. E, de repente, a minha vida, que estava bastante pesada, que estava bastante difícil de ser vivida, tomou um tom mais leve. Meu tempo começou a ser mais gasto com coisas que fazem sentido para mim. Li livros que eu gostaria de ler, fiz coisas que eu gostaria de fazer. Eh, E até mesmo coisas bobas como pegar o ônibus do trabalho, não que agora eu ame pegar ônibus, tá? Mas parou de ser uma coisa tão pesada, porque não tinha mais o peso da comparação de, nossa, eu tô vivendo isso, mas fulana tá vivendo isso, aquilo e aquilo outro. Não importa o que a fulana tá vivendo, não importa o que as 7 bilhões de pessoas do mundo estão vivendo, o que importa é que eu tenho a minha vida. E eu só tenho o poder de agir sobre ela, sobre a minha vida. Uma das armadilhas
dessa busca desenfreada por alcançar coisas e posições, é justamente estar descontente, né. Eh, Nesse período que eu estive mais off e mais centrada em mim, mais inteira em mim e na minha vida, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas descontentes. E é muito louco, porque nas conversas eu ficava pensando: "Será que ela não percebe que ela tá reclamando de várias coisas que ela já quis ter um dia? Poxa, será que essa reclamação de que do trabalho que ela tem para fazer e do marido e do filho, e ela não percebe que são todas escolhas que ela fez e que ela queria muito ter. Eh, e eu percebo que eu muitas vezes fui essa pessoa. Muitas vezes eu fui a pessoa que reclamei da minha própria realidade quando eu quis muito vivê-la. Eh, e tá tudo bem, a gente tem liberdade para reclamar, existe inclusive uma necessidade emocional de reclamar, isso, eh, alivia um tanto, mas o que te deixaria contente hoje? Para e pensa nisso de verdade, assim. O que Fecha um pouquinho os olhos e pensa: "O que eu gostaria de estar vivendo agora para sentir que eu tenho uma vida contente?". Mas pensa com o que é importante para você, de verdade, assim, pensa com a sua cabeça. Não pensa com os olhos da ganância, sabe? De: "Ah, eu seria contente se eu tivesse a Hilux da fulana de tal". Não, para de olhar para os externos, sabe? Fica um tempo em silêncio e tenta achar o que é você mesma sentindo vontade de viver, sentindo vontade de ter. E a partir daí pensa, o que seria uma vida que te deixaria contente? Eu acabei de voltar de uma das férias mais contentes que eu já tive. E foram 20 dias de férias, eu fiz pouquíssimas coisas. Eu não viajei, longos dias, mas eu tive férias muito contentes. Eu passeei com os meus filhos, eu disse sim para pedidos deles que geralmente eu não digo, como deixar receber todos os amigos aqui em casa, eh, deixar ficar na piscina até tarde. eh, Fomos para a Avenida Paulista, pulamos corda juntos. Eh, a gente foi visitar uma amiga minha no interior, e nós fizemos uma pequena viagem de 3 dias, e nessa pequena viagem a gente comeu fruta direto da árvore, a gente correu, brincamos com estilingue de derrubar garrafas. Eu vivi férias muito contentes, muito, muito, muito contentes. E zero instagramáveis. Não tinha nada chique, não tinha nada aesthetic, mas tinha alegria, tinha saúde, tinha vida e tinha Deus. Nós estamos caindo numa armadilha muito terrível de trocar o que é importante pelo que é vazio. É muito bonito uma casa colorida com desenhos dos seus filhos, com flores, com alegria, com presença, com varal cheio, cheio de roupa que quando bate assim o vento, a gente sente o cheirinho do amaciante pelo ar. É muito gostoso. Uma cama com 2 filhinhos agarrados. É muito gostoso um café da manhã com fruta e com a mesa farta e receber amigos e conversar em volta da mesa.
É muito contente colocar uma música que a gente gosta, cantar junto com os nossos filhos e cantar alto, cantar feio e dar risada, inventar uma dança maluca. Essas coisas são contentes, mas não são instagramáveis, não são maravilhosas. Elas não trazem o corpo perfeito, a estética perfeita. Onde foi que a gente encasquetou em querer ser tão perfeito? Eu tenho vivido uma vida com muito contentamento, porque eu tenho vivido uma vida simples. Eu tenho retomado os meus olhos para aquilo que Deus mostra que é valoroso. E Deus mostra que é valoroso a nossa vida com Ele, a nossa vida conosco e a nossa vida em comunhão com as pessoas à nossa volta. Pode ser desde um bom dia, uma boa tarde, uma conversa com o motorista do ônibus que te leva todos os dias para o trabalho. Às vezes a gente tem a pachorra de entrar mal-humorado no ônibus que está levando a gente para o trabalho. E aí, você já parou para pensar que existe um ônibus que passa perto da sua casa e te leva ao trabalho e que isso faz parte do trabalho de alguém? É isso que vai levar o mantimento para aquela família, do motorista, do cobrador. E é isso que vai levar o mantimento para a sua casa, para a sua família. Porque você está indo trabalhar e você vai receber um dinheiro por conta disso, então você vai conseguir pagar sua moradia, sua alimentação, suas coisas. Cara, quantas vezes a gente consegue pagar todas as contas e aí resmunga porque o dinheiro não dá para nada? Caracas, tanta gente precisando comer. Contentamento. Ser contente com o que a gente tem. Ser contente. Estar contente tem a ver com a gente sair desse modo de ganância, de soberba, de pensar que a gente precisa ter o melhor e ser o melhor e ensinar todas as pessoas e ser a mais magra e ser a mais bela e ser a mais desejada e ser a mais rica e ser a melhor mãe, a melhor dona de casa, a melhor. Para com isso. Isso se chama desperdiçar a sua vida. Tem muitas coisas para serem feitas simples e que podem trazer muito mais contentamento. Às vezes, quando você tinha menos coisas, você era mais feliz. Você tinha menos dinheiro, você tinha menos coisas, mas você tinha mais tempo de qualidade. Você conseguia sentir a sua vida acontecendo. Você se sentia mais feliz. Ou talvez nunca aconteceu de você se sentir contente com a sua vida, porque você está olhando demais para os lados. Você está olhando demais para as outras pessoas. E isso impede que você enxergue o quão potente é a sua vida, o quanto você pode viver, experimentar e desfrutar dessa vida linda que Deus te deu. Entre tantas coisas, eu gostaria que você pensasse o que te deixa de fato contente. E sabendo disso, que todas as outras coisas que têm composto a sua vida e que têm tomado tanto o seu tempo, a sua mente, a sua preocupação e a sua dedicação, que você possa tirá-las, que você possa ser corajoso bastante para tirá-las. Eita, que as motos estão ferozes aqui na minha rua. Por último, queria deixar para sua reflexão uma palavra que está em Hebreus 13:5. Eu não vou ler. Eu vou deixar para você procurar aí, você ler e ter seu tempo com Deus. Se você sentir vontade,
ou se você sentir que não sabe dar conta disso, você pode fechar os olhos na sua casa e dizer: Deus, por favor, me ajuda a encontrar contentamento para viver a minha vida. Eu preciso da sua ajuda, porque sozinha eu não consigo. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo.